Tudo certo? Oi, tô aqui. Tô aqui. Eu vou começar apresentando aqui. Na verdade, eu não vou começar apresentando, não. Vou começar apresentando você, tá? Para quem não me conhece e para quem me conhece, sabe que eu gosto de partilhar momentos com pessoas que fizeram parte da minha jornada, seja como estudantes, seja como profissionais. E eu tive muita felicidade de ter uma formação na universidade que me enriqueceu muito. A gente passa pela universidade e a gente tem que valorizar cada momento daquele, por mais difícil que seja, porque quando a gente sai de lá, dá uma saudade muito boa. E dá saudade porque eu consegui produzir muito com vários tipos de pessoas diferentes. E um desses maiores presentes são essas duas convidadas da aula de hoje, né? Dani Falcione também e Nádia também. Dani já participou de uma live comigo falando justamente sobre a questão do negro na sociedade, muito antes de começar esses episódios recomeçarem, a incidência desses episódios, não foi, Dani? Logo depois começou esse bombardeio do Black Lives Matter. E aí, eu propus a Dani, desde aquela época, uma conversa sobre a questão da literatura negra. E Dani estava, na verdade, essa ideia foi um furto de conhecimento de redes sociais. Dani falava muito de Carolina de Jesus, Nádia postou sobre Carolina de Jesus, e eu queria uma inspiração que eu pudesse unir minhas turmas. E por que a gente está aqui? Porque a gente vai falar para as turmas Enem, a gente vai falar para as turmas das particulares, porque hoje a gente vai analisar uma obra e saber um pouco mais de uma escritora que faz um diário, certo? E aí a gente entra em outro detalhezinho. As particulares estão com um esquema diferente, mais especificamente a FPS, que aborda outros gêneros textuais. E um deles, possíveis, é o diário. E aí que a gente vai discutir um pouquinho sobre a estrutura do diário e por que diário pode virar literatura e o que é que faz um diário. E, além de tudo, a gente desnudar algumas das temáticas sociais de Carolina de Jesus. Então, a ideia dessa aula de hoje é tirar você da zona de conforto, perceber por que é que você não estuda Carolina de Jesus na escola, perceber por que é que não se estuda Carolina de Jesus na universidade, perceber por que ela é literatura, e para isso eu tenho a honra de chamar para dividir comigo esta aula Dani Falcione, formada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Continua sendo estudante e pesquisadora de literatura e, mais especificamente, de obras que trazem mulheres negras em produção. É empreendedora e mãe de Aurorinha. Dani topou e, por favor, se vocês escutarem gritos de criança, é porque Dani é mãe, certo? Então vamos naturalizar essa conversa, que está todo mundo em casa, e Dani topou trabalhar um pouquinho para desfrutar e partilhar um pouco desse momento comigo. Então, se a Aurorinha aparecer aí, né, Dani? Tranquilo, ela Com certeza. dá aula igual, de boa. E é isso, tá? Com certeza. Dani, tu estás me vendo? Porque Tô. eu não fico vendo, tá? Vocês estão vendo Dani, tá ok? Tá todo mundo, eu vou começar a apresentação. E aí, o primeiro momento vai ser sobre Massa Lê. Gabi, Marcos, beleza. O primeiro momento vai ser... Fernanda, cadê sua... Tá aí para ver minha aula de novo. Ela disse que ia vir, viu? Muito bem, ela disse que ia ver minha aula de novo. Ela já comentou aqui. Olha ela aí. Gente, rapidinho, deixa eu contar uma história. Coleguinha, presta atenção nisso. Nanda, que fez com que eu conhecesse o pessoal do Vestibular Cidadão, ela ia para uma aula minha, e aí ela não foi porque ela foi fazer uma outra atividade. Foi fazer uma atividade olímpica. E aí quem pegou o ingresso dela foi a mãe.
E a mãe foi assistir minha aula e veio dizer, olha, Nanda não veio, eu posso assistir? Aí eu, pode. Né? Então, eu estava lá, Sinara e minha mãe assistindo minha aula. Ó. Que honra. Vamos lá? Começar? Coleguinha, a casa é sua. Vamos, estou aqui. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Mais uma vez com o Ed, a gente podendo ter esse bate-papo e trazer à tona um assunto assim que já foi muito silenciado, que a gente precisa estar sempre conversando e que realmente é um diferencial na hora de qualquer produção textual, de qualquer gênero, de qualquer local. Porque vai mostrar a consciência política e social que cada um deveria ter, né? E a gente, pensando em Carolina Maria de Jesus, a gente traz essa obra, o Quarto de Despejo, para a luz de tanto tempo que ficou apagado, porque uma obra de 1970, ou 60, 55, e a gente não ouve na escola, a gente não vê na universidade, no curso de letras, a gente não ouve falar sobre ela. E por quê? Né? Então, a gente está aqui para problematizar isso e para que a gente encontre juntas as respostas desse porquê. E, a partir daqui, a gente saia, né, com a mente aberta e não permitindo mais que isso aconteça. Porque o que faz a gente pensar que não existiram escritoras mulheres, primeiro ponto, depois escritoras mulheres negras, 1950. Como assim? Não existiu. Não é verdade? Então, tu estás apresentando, né, Ed? Rita, minha amiga querida. Tô vendo você aí, viu, Rita? Tu estás vendo minha tela? Estás vendo a tela, coleguinha? Tô vendo. Tô vendo sua tela. A gente tem aqui Carolina Maria de Jesus. O que faz ela ser, assim, um diferencial é a questão do estudo que ela não teve, o estudo, né, escolarizado. Ela só teve até a segunda série do ensino fundamental. Então, para muitos, ela é praticamente considerada uma analfabeta funcional. E aí a gente vai perceber toda a riqueza da produção literária dela. Ela morou por muito tempo na favela do Canindé, que era a margem do rio Tietê, certo? E aí, essa não existe mais, e ela vai mostrar para a gente todo esse mundo, um mundo vivido na pele todos os momentos, mesmo por ela. Por isso que é um diário. Ela teve 3 filhos, cada filho foi de um pai, e aí são outras questões que a gente também vai levantar mais para frente. E esse livro dela virou um best-seller, foi publicado em 16 países, para mais de 16 países, 16 idiomas, e foi um best-seller porque traz na capa, como vocês devem ter visto, né, o diário de uma favelada. E essa ideia de que você deu voz a alguém lá da favela para falar do seu próprio meio. Então, fez sucesso. A gente vai ficar fazendo interferências, tá? Eu queria que vocês entendessem esse momento mais do que aquela aula encaixadinha como uma conversa sobre pontos importantes e o material que a gente disponibilizou para vocês está bem topificado, bem simples, o que não impede de vocês mergulharem depois da literatura de Carolina, certo? Dani está falando aí de um ponto muito importante, que é quem escreve, né? E aí, Dani, é impossível a gente falar disso sem esquecer de que a literatura também pode ser ficção. E muito se apontou, não é, em Diário de um Despejo, que ela não tinha vivido aquilo até saber quem era que produziu, ou melhor, quem foi que produziu, e que aquilo ali era real, que aquilo ali era um relato diário daquele cotidiano. E aí, a gente tem que falar do modernismo, né, Dani? A gente não pode deixar de pensar que quem é que vocês estudam quando vocês estudam o modernismo, né? Primeiro, quais são as mulheres, né, Dani? Tá todo seu, tá? Justamente. Aí a gente, quando pensa em mulher, na literatura, a gente só começa 1930 com Raquel de Queiroz, certo? Escrevendo 15, Memorial de Maria Moura, e depois dela, só em 45, com Clarice Lispector,
certo? Com aquela prosa mais intimista, mais hermética. Aí depois as contemporâneas. É possível que não tenha existido outro tipo de mulher que produziu literatura? É impossível isso. E outro tipo de mulher que seja negra, porque só teve voz Raquel de Queiroz? Por que um subalterno não pode falar? Por que uma pessoa que está à margem da sociedade não pode falar? Porque o livro dela demorou tanto para ser publicado. Teve gente que não acreditou que era um diário baseado em fatos reais, disse que era uma ficção. Inclusive, até Manuel Bandeira, que saiu em favor dela, dizendo: aceitem isso como uma produção de uma mulher negra, semi-analfabeta, periférica. Aceitem, ele existe, ele é fato, certo? E aí a gente realmente para pensar que ela chega num contexto de produção que ela deveria ter voz, porque ela se encaixa em todas as características que passam pelas 3 gerações do modernismo, certo? Primeira, segunda e terceira fase, ela se encaixa em tudo, mas ela não tem essa voz. Por que ela não tem essa voz? Exato. Por que ela não tem essa voz? Vejam, gente. Vocês estudam pessoas que... E aí é importante a gente entender as fases literárias, né, as escolas literárias, como elementos de transição, em que... E todas as escolas, as tendências e os recortes, a escolha que a BNCC dá para aquelas modalidades, para aqueles autores, para o currículo escolar, toda aquela estrutura básica, ela é uma estrutura que digamos assim, perfeita para que você entenda a literatura e acerte uma questão, né? E agora a gente não pode estar mais vendo essa realidade numa perspectiva que não seja a perspectiva de perceber a estrutura como além de uma questão, como além de uma prova, como além de uma série, né? Vocês têm uma estrutura na redação que diz que vocês podem entender uma obra, entender um livro, entender uma música, entender um conhecimento que seja de alguma área do conhecimento e relacionar o texto de vocês. E aí, como é que eu entendo a literatura apenas no olhar branco e colonizador? Porque a gente ainda está colonizando. A gente ainda está com tendências europeias. O Brasil fala em vanguarda sem ter um movimento real de vanguarda. A gente fala quando a gente vai exaltar um índio, enquanto lá no romantismo estão exaltando na Europa a Idade Média, a gente não teve Idade Média, então a gente vai buscar um índio. E como é que se exalta um índio? De que adianta Alencar exaltar um índio e hoje, onde estão os índios, sabe? Exatamente. Então, E o modernismo, ele faz até isso, né? Ele pega aquele índio lá do romantismo e mostra o índio de verdade, né? O índio brasileiro, né? O índio que não precisa ser herói também. Exatamente, o índio como ser, né? Só que a grande questão realmente que a gente estava falando é por que Graciliano Ramos pôde ter voz para falar da seca, de um grupo de marginalizados, de retirantes, falar tão bem, que eu amo Graciliano, mas tão bem de Fabiano, tão bem de Sim a Vitória, ser um expoente, mas Carolina de Jesus não pôde falar. Mas Carolina de Jesus não teve atenção para a obra dela, né? E não é à toa o fato de ela ser mulher e de ser uma mulher negra, de não ter um padrinho literário, certo? De ter demorado para um editor chegar até ela na favela. Então, são questões sociais que estão imbricadas aí, para a gente parar para pensar. E aí, quando a gente estuda o movimento, tem um monte de autor que não vão aparecer, não estão na tona. Antes de Carolina Maria de Jesus, a gente tem no romantismo Maria Firmina. Quem não houve? Atualmente a gente tem Conceição Evaristo. Maravilhosa. Não houve. Por que não houve? Porque ainda é uma minoria social que está no final lá daquela pirâmide. Então, a produção dela não é uma produção vista
com bons olhos, porque como o Ed estava falando, o que é bonito é o que é europeu, o que é norte-americano, o que é heteronormativo, o que é branco. Então, como ela é... Branco e classicista. Se a Sim, gente para, Dani, na lógica de por que é que os autores do modernismo são os autores do modernismo? Porque a gente tem a geração desde 20 até 45, até o pós-modernismo, a gente tem quem é que podia publicar. Quem é que podia publicar? Quem tinha dinheiro, quem tinha status, exatamente. quem era branco, quem era homem. Depois, as mulheres. Depois, mulheres negras, não. Agora, mulheres negras. Exato. E, tipo, Então, é a elite pensante, né, Ed? isso, Tinha que ser isso. aquela galera formada de uma forma ou de outra, com 50 mil empregos, todos já foram ou deputado ou vereador de algum canto, tem a cadeira na Academia Brasileira de Letras, então tinha que ter o pedigree da literatura, né? Não pode ser Dani, qualquer Dani, pessoa. eu estava lendo um livro recentemente que falava justamente sobre essa crítica. São livros que agora estão ficando cada vez mais popularizados, que são livros que tratam da temática racial, né, da estrutura racial. E o livro começa com a seguinte frase de Frederick Douglass, né, que foi um abolicionista norte-americano, diz assim: meu papel foi contar a história do escravo. Para a história do Senhor, não faltam narradores. Com certeza. E sabe o que é louco nessa fala que você trouxe? É porque, tipo, outra pessoa vem contar a minha história. Ela silencia a minha boca para contar a minha história. É uma coisa assim absurda. Então, É, era mais bonito que Clarice Lispector contasse a vida da favela do que a própria Carolina. Tem um exato. comentário aí nesse Ed, no Eita, bate-papo, desculpa, aqui eu não estou vendo. de José. E Peraí é que eu vou... interessante, ele fala sobre a Pode legitimação ler, coleguinha, que e eu não o estou vendo. embranquecimento físico e ideológico desde o início da República. Inclusive, quiseram e ainda tentam embranquecer Machado de Assis. Sim, sim. Então, a gente passa realmente por esse embranquecimento das coisas. Gente, não é atraente vender livro em que a mulher não tem o dente, em que a mulher não sabe falar direito, a mulher não sabe escrever direito. Então, não é atraente isso. Então, eu preciso apagar o nosso processo de formação do nosso povo para vender. Infelizmente, né? Exato. E aonde eu queria chegar? Quando a gente fala dessa falta de protagonismo da literatura negra e da literatura realmente com identidade popular, que é esse tópico que a gente coloca, Carolina escreve com a linguagem brasileira e com a identidade popular. O que é isso? Oswald, com seus pronominais, né, aquele poema clássico, ele fala da língua do povo e o modernismo se propõe a ser uma literatura feita pelo povo, típica brasileira, que quebra aquela gramática tradicional. Então, vamos quebrando a ênclise, porque a gente usa a próclise, que é botar o pronome para frente. E aí, essa é a linguagem do povo. Não, Oswald, essa é a sua linguagem. Essa é a linguagem do boêmio, essa é a linguagem da elite, que pode brincar de passear pela rua e beber, e farrar, e estudar. A E linguagem que do pode povo, até ter esse discurso de escrever desse jeito e ela não vai ser excluída dos lugares de poder. perfeito. Porque uma mulher não, qualquer outra pessoa que não vai falar, me dá um beijo, que é o que ele defende, pode falar, me dá um beijo. A pessoa de certos lugares não vai nem botar o pronome, dá um beijo aí bota uma gíria. Essa pessoa ela está excluída dos espaços de poder. Ela não vai conseguir entrar em certos locais, certo? Ela não vai ter voz na sociedade. Então, é muito bonito falar sobre essa quebra na sintaxe, aquela coisa que a gente conversava, Ed, de não usar pontuação, de fazer um texto todo não sei para que isso. É muito bonito isso quando quem está falando tem poder. No livro, gente, no começo do livro, tem a seguinte nota. Esta edição respeita fielmente a linguagem da autora, que muitas vezes contraria a gramática, mas que por isso mesmo traduz com realismo a forma de o povo enxergar e expressar seu mundo.
Aí é que tá. E a gente discutia um pouco isso. Quem leu Saramago, quem leu Garcia Marques, vê como eles brincam e eles desmistificam e eles desconstroem a gramática. Eles têm o direito de desconstruir. Por quê? Porque eles são brancos, ricos, Homens. conhecedores da língua, homens, É sabe? Guimarães Rosa com Não tem uma neologismo. nota lá, né, colinha? Não tem uma nota lá Não, dizendo, não olha, tem, não gente, tem. esse livro devia Olha, ser. esse período é muito longo e confuso. Vocês não vão entender tudo, mas é um recorte de alguém daquele. Não, não é. Não é, até porque a ideia de Saramago, Guimarães e Garcia Marques é estilística. Eu Isso. escrevo assim porque eu estou querendo, eu promovo a quebra. Carolina de Jesus não é estilística, é o que É ela não é. escolarizada, é não escolarizada. E isso, e ela escreve como ela sabe. E Isso. ela lê muito, então vocês vão poder perceber A que ela gente usa vai ler um palavras. pouquinho, né? A gente vai ler um pouquinho, né, daqui a Isso, pouquinho, uns isso. trechinhos. Ela vai usar palavras que você vai dizer, essa mulher aí é semi-analfabeta, é nada. Ela usou esse tipo de palavra, mas ela lê muito. Então, ela tem um conhecimento do vocabulário, mas não domina as regras de gramática e de ortografia. Perfeito. Só É para isso. agora eu consegui finalmente ver os comentários, tá? Vou ler o comentário de Nemésio. O próprio debate de Brasil como miscigenado serve muito mais enquanto um aspecto de romance nacional para levantar uma origem e legitimação, ao mesmo passo que é um processo de embranquecimento físico e ideológico, exato, o que Dani falou um pouco. Total, Ao mesmo tempo, total. no início da República, mesmo hoje em dia, o embranquecimento e os lugares de representação e fala, muitas vezes são negados, totalmente. Totalmente. E quando a gente fala de embranquecimento, a gente tem processos de embranquecimento, né? Os processos de embranquecimento conscientes e inconscientes. Por exemplo, a gente ressaltou naquela live o embranquecimento por estupro, o Sim. embranquecimento porque é interessante parecer menos negro ou mais negro, né? Até E o as coisas que são usadas para diversão. Vamos imaginar as festas. O samba. O samba ele é completamente embranquecido quando ele vai estar numa boatezinha, todo mundo com ar-condicionado, com sua taça. Mas se a galera for para o morro, para o samba, aí é coisa de favelado. Então, rola um embranquecimento de algo de matriz africana quando ele é para divertir o branco. Mas tem que ser no espaço do branco. Porque se for no espaço do negro, é coisa de negro, de favelado, então não presta. É muito tosco isso. E era nesse ponto que a gente queria chegar, que é tipo, entendam, por que é que Graciliano, que João Cabral, que quem quer que seja, Raquel de Queiroz, constroem personagens que tratam desse tom de crítica social que a gente traz aqui, ó, esse tom de crítica social, vem disso e eles são legitimados, e alguém que viveu aquilo na pele e traz um diário, um registro do que é passar fome, do que é viver e querer sair daquele lugar, não é legitimado. Né? Então, esse tópico a gente pensou para fazer o seguinte. Vejam, Carolina de Jesus foi uma escritora do modernismo, pelo contexto histórico-social de produção dela, e ela tinha todas as características para ser inserida no ramo de todos os aspectos do modernismo. Ela tinha uma Todas linguagem as três fases. todas as três fases. Ela tinha uma linguagem que era legitimamente moderna, tá? Ela tinha um tom de crítica social. O relato do cotidiano, pelo amor de Deus, nessa obra grita, né? A literatura totalmente engajada e o processo de escrita falando que da escrita, o processo do jogo metalinguístico na produção, tá? Para relembrar, metalinguagem é a linguagem pela linguagem. Então, o E texto aí ela acaba. escrever, pode falar. É isso, Ed. E aí ela acaba fazendo uma metaliteratura, certo? Porque ela explica o porquê da literatura existir. E por que a literatura é importante. Então, ela reflete sobre o próprio fazer literário. É interessantíssimo pensar nisso numa mulher que é considerada analfabeta, né? Isso, isso. E aí a gente vai Essa. chegar. Não vamos dar spoiler da próxima parte, não vamos dar spoiler da próxima parte. E daqui a pouco Certo. vem problema, vem problema.
Vou falar um pouquinho, tá, coleguinha, do gênero diário. Gente, se vocês... e eu peço, por favor, que vocês deem uma olhadinha depois. Se a gente fala do gênero diário, a gente fala de um registro, tá? A gente fala de um lugar em que o tom confessional predomina. Então, como se faz um diário? Diário de férias, diário de tal, diário... O que é um diário? Diário é um registro, é um gênero que tem a finalidade de registrar o dia a dia de quem está ali escrevendo, e esse diário pode atender a vários propósitos, mas geralmente o tom confessional e intimista é predominante naquele gênero, ou melhor, neste gênero, que visa a fazer, por datas, delimitações e construções para aquilo que se pretende, tá? E aí a gente vai parar para pensar um pouco no seguinte. Se a gente fala em bancas de vestibular que prezam por formar vocês para valorizar outros gêneros ao longo do ensino médio, e não só a dissertação, eu tenho que pensar qual é a finalidade de cair em diário no vestibular, como pode cair na FPS, por exemplo. É pensar que o diário vai entrar lá como um gênero social. E aí o diário, e por que incluir as turmas das particulares nesta aula? Porque provavelmente o tema que cair, se cair um diário, vai ser exigindo que vocês discutam sobre uma temática social. Vai ser o tom confessional, mas o tom reflexivo. Um tom em que predomina a crítica, um tom em que a reflexão vem da defesa de uma ideia. E por que eu trouxe o diário de Carolina de Jesus? Porque ela tem esse teor, ela tem essa pretensão. Olha, ela tem uma pretensão muito maior do que um diário. Porque alguém que registra isso, o diário tem aquela ideia de é meu e você não pode ler. O tom do diário de Carolina de Jesus é totalmente diferente. Parece um manifesto, parece uma carta aberta. O que é uma carta aberta? É um gênero direcionado a um interlocutor, e esse interlocutor é chamado por mim que estou escrevendo, mas a vontade é de criticar ou de apontar o que eu penso para uma sociedade inteira, porque se não fosse uma carta aberta, ou melhor, se fosse só para ele ler, seria uma carta pessoal. Então, a carta aberta é um manifesto de uma opinião, de uma crítica. Esse diário de Carolina é um registro do que ela passa, mas por muitos pontos da escrita dela, a gente tem uma leitura, como falou na primeira parte, politizada, uma leitura engajada, uma leitura de crítica, e ela, a gente vai ver, né, Dani, na parte que ela reflete sobre o processo de escrita. Eu acho que é... Sim, é aqui, né? Exatamente aqui, ó, vê. Há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá, isto é mentira, mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja. Então, Tá fazendo uma denúncia na cara, né? Ela escreve um diário com a característica de esse diário vocês vão ler. Então, não perde um pouco daquela restrição do gênero diário, percebe? Por quê? Sim. Porque é um diário que tem outro propósito. Aí a gente falou, quando selecionou os pontos aqui, gente, de um diário que tem essa característica de intergenericidade. O que é uma intergenericidade? Intergenericidade é quando eu estruturo um gênero baseando-me em outro. Eu tenho um diário que tem características de uma carta aberta, de um direcionamento. Eu tenho um diário que tem uma característica de um manifesto. Eu tenho um diário que tem várias outras características. No dela a gente encontra, inclusive, poética, né? A gente pode encontrar versos incríveis ali. Poesia. Mas como é que pode uma pessoa que não teve escolarização completa ser poeta no Brasil? Pois é. Ela não pode aparecer, mas existe, né? A gente tem aí vários exemplos, assim, de cordelistas que não têm
e escolarização, mas produzem rimas, inclusive, bem difíceis de serem feitas. E a gente não pode pensar que a escolarização, ela inibe a subjetividade, ela é um ser humano com potencialidades. Então, a subjetividade dela, ainda mais por estar num lugar que eu costumo chamar do não lugar da mulher negra, o não lugar de uma favelada, então ela tem pungente nela muito sentimento. Ela precisa dizer isso. E quando ela usa o diário, é perfeita essa colocação de Ed. Ela não usa para ficar engavetado. Ela não usa para guardar e trancar com cadeado. Ela quer que fique aberto mesmo. Ela quer como denúncia. Em vários momentos, pessoal, vocês vão ver que ela pega e diz: um dia vão ler meu livro. Um dia vão saber que o que eu estou falando é verdade. Pode continuar, amigo. Dani colocou aqui, inclusive ela teve que lidar com a raiva dos vizinhos por ela ter exposto a vida de todos. É outro ponto muito interessante. Ela expõe quem tem a casa melhor e quem se acha mais do que os outros. Ela expõe quem sofre violência, quem violenta. Né? E ela não esconde nome, né? Ela diz o nome da pessoa. E, tipo, ela não se dá muito bem com alguns vizinhos, porque ela não se sente pertencente daquele local. Então, ela esculhamba também os vizinhos esculhambam com ela, assim. É incrível você perceber, porque, como a gente até falava, né, Ed? Não há uma romantização da favela nessa obra, que é uma tendência atualmente, né, de romantizar tudo que acontece na favela, porque se vende para o mundo a comunidade, os passeios no Cantagalo, sabe? Todo aquele alvoroço. E ela não tem nem... Ela quer o contrário. Ela quer dizer que a favela é o quarto do despejo. Vamos falar. Já quer adiantar, coleguinha? Eu sei lá, eu tô aqui, tô na aflição. Vamos lá. Tu falaste aí em romantização da favela, eu queria saber qual a imagem de vocês da favela, né? Primeiro, qual o contato de vocês com a favela? Segundo, o que é favela para vocês? Terceiro, o que é favela e o que é comunidade para vocês? Quarto, quando vocês veem essa favela que vocês estão mentalizando agora, é a mesma favela que vocês veem na TV, no jornal e na novela e na série? Porque o que é que aparece no jornal? Violência. O que é que aparece na série? A violência bonita e romantizada. Né? Não sei se tu sabe, mas uma aluna me despertou a buscar que aquela série da Netflix, Sintonia, ela foi produzida e teve no elenco presos em condição de ressocialização. Porque a gente está acostumado em novela até o branco ser o cara lá da favela. E qual é a cor da favela? Né? Pois é. Quem é o protagonista até na favela? Escolhem alguém que é célebre, que é reconhecido, que é... Então, da mesma forma que isso acontece na arte, isso aconteceu no não lugar, no registro desse não lugar, de ser preta, não escolarizada, mulher e não pode publicar nada. Não vamos deixar. Pois é. Não vamos. E aí, só para fechar essa parte da estrutura do diário, por que é que um diário pode virar literatura? Né? E o que faz como Nádia até falou na nossa reunião, o que é que faz o de Carolina ser literatura, mas o que eu escrevo, falando do meu dia aperreado de hoje, não ser literatura, né? A linguagem, né? Porque a linguagem, o contexto histórico-social, o enquadramento de Carolina num registro histórico e de valor e politizado, né? A gente também, se a gente para pensar também, coleguinha, nos poetas do óbvio de hoje em dia, tudo virou literatura, né? Principalmente a literatura virtual. Então, se eu faço um Instagram de poesia e coloco lá 2, 3 linhas de sofrimento e encontro pessoas tão vulneráveis quanto eu que escrevi e publica e curte e compartilha, a gente tem aqueles poetas que eu chamo poetas do óbvio.
você vai escrevendo e lendo coisas mais do mesmo. Tanto é que quando você olha uma coisa literária, chega a enche os olhos. Né? Então, a ideia, e esse é um debate eterno, né, Ed? Assim, diário é ou não é literatura, tal coisa vai ser ou não vai ser literatura. Mas eu acho que, pra gente, assim, qualquer pessoa quer saber se uma coisa é literatura ou não, é quando você lê aquilo, se aquilo te impactou, se aquilo te fez refletir, se aquilo vai fazer com que você desenvolva uma empatia, sabe? Que você não conhece essa realidade. Vamos supor, eu não moro numa favela. Eu não conheço o dia a dia de uma favela. Quando é que eu vou ter a oportunidade de entender o que acontece lá? A partir do que é possível ser entendido dentro de um livro. A partir do livro, a partir de uma outra arte, como cinema, de uma série. Então, esse encontro que a literatura faz de a gente ter da nossa realidade com outras realidades é que é o fantástico. Porque nunca mais, e eu estou falando assim uma coisa, uma experiência bem minha que eu estou partilhando, nunca mais eu conseguirei ver uma pessoa que cata lixo, que cata papel da mesma forma. Nunca mais. E principalmente se ela for mulher negra. Então é isso que a literatura faz. E esse diário de Carolina faz isso com a gente. Faz com que a gente leve assim altos socos no estômago e pare para avaliar um monte de outras coisas. Então a linguagem que ela usa e aí a gente entende linguagem com a subjetividade, a conotação que ela dá a tudo é diferenciado. Nunca que vai ser que nem essa galera que tu tá falando, né, Ed? Exatamente. Não vai ser. Não vai ser. E veja, coleguinha, a gente está num momento de literário, crítico, social, que a gente hoje consegue parar e atrair mais de 60 jovens para ouvir Carolina de Jesus. Já é um avanço, né? Isso é algo que há 10 anos nem existia, sabe? Poxa. É um caminho sem volta. É um caminho que não pode ter volta. Por isso que engrossou o caldo da resistência às minorias tomando o espaço de poder. Né? E aí a gente, enquanto privilegiados, né? Privilegiados não apenas no sentido do poder aquisitivo, mas do conhecimento, a gente tem um dever, né? A gente tem esse dever de mostrar que esse tipo de literatura existe, que essa mulher existe, né? Porque eu costumo dizer que ela existe. A matéria dela morreu, mas ela existe, ela se fez imortal nas suas palavras. Então, ela existe e ela precisa ser ouvida, precisa ser lida. Perfeito, perfeito. Colinha, o que é que tu acha de a gente ler um trechinho e... Vamos, porque a gente já até mexeu aqui, já subverteu a ordem das coisas. Queres ler sobre o quê? Fome, política e quarto do despejo? Sim, vamos pensar nessa questão da fome, né? Quando vocês tiverem um contato com o livro, vocês vão perceber que a fome, ela é tão falada no livro o tempo todo que você sente fome. Você tem uma hora que você pega e diz, meu irmão, eu tenho que comer alguma coisa. Porque a fome, você acha que se a gente for contar, tem mais de 1000 vezes a fome nesse livro. É falado exaustivamente. A fome tem uma cor, ela associa a fome à cor amarela. Todo dia, aquela ideia do diário, né, Ed? Hoje eu acordei, fiz isso, fiz aquilo. Todo dia no diário de Carolina é uma batalha para conseguir o que comer. Hoje eu consegui feijão. Mas hoje eu só consegui. Em nenhum momento isso passa despercebido. Sempre tem esse. Não passa. Não passa. E é tipo, você tá lendo, aí ela muda de assunto, vai para. Aí de repente fome de novo. Eu disse, ai meu Deus do céu, ainda não parou de ter fome. Você fica naquela agonia, a fome não para. Então, aí você pega, né, quando você tá lendo, você diz, meu Deus do céu, eu nunca parei para observar tanto o ato de me alimentar quanto nessa leitura. Porque tem, inclusive, momentos, eu não sei se a gente pegou aqui, Ed, em que ela fala o que se opera no corpo quando ela come. Isso. Meu Deus, assim, é fantástico. Eu não tenho certeza de citar aqui, é fantástico. Desce aí um pouquinho, Ed. É assustadoramente fantástico. Posso ler, coleguinha? E aí tu vai pensando o que tu quer falar. Eu não sei se esse daí é o da fome, eu acho que é o outro.
Não, esse aqui tem também, sim? Tem? Então pronto. Peraí, eu gosto dessa parte e eu quero fazer também uma análise, umas questões linguísticas. Vê só, ela Maravilhoso. se preocupa em usar ênclise. Eu acho massa isso no registro dela. Nota minha. Ela usa Sim. ênclise. Ênclise é justamente esse movimento aqui, pessoal, da formalidade de usar um pronome após o verbo, né? Então, e teoricamente isso aqui está contra a estrutura formal, porque eu não atraio o pronome. Mas Era para ser próclise. mas é chique usar ênclise. Então, Carolina vai lá e mete uma ênclise. Entende? É. Eu não Porque ela preocupo leu muita coisa com ênclise, né? isso. Ela só não sabe usar a ênclise. Isso. Eu não preocupo-me com os homens delas. Se fazem bailes, eu não compareço porque eu não gosto de dançar. Só interfiro-me nas brigas onde prevejo um crime. Não sei a origem desta antipatia por mim. Com os homens e as mulheres, eu não tenho um olhar duro e frio. O meu sorriso, as minhas palavras ternas e suaves, eu reservo para as crianças. Tenho um adolescente, por nome Júlio, que às vezes espanta o pai. Que quando bate no pai, é com tanto sadismo e prazer. Acha que é invencível. Bate como se estivesse batendo num tambor. O pai queria que ele estudasse para a advocacia. Quando Julião vai preso, o pai lhe acompanha com os olhos rasos d'água, como se estivesse acompanhando um santo no andor. O Julião é revoltado, mas sem motivo. Eles não precisam residir na favela. Tem casa no alto da Vila Maria. Às vezes mudam algumas famílias para a favela com crianças. No início são educadas, amáveis. Dias depois usam calão, são soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem não conhece a fome há de dizer, quem escreve isto é louco, mas quem passa a fome há de dizer, muito bem, Carolina, os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando o político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando este grave problema, ele vence nas urnas. Depois divorcia-se do povo. Olha o povo com olhos de desdém. Olha, eu acho assim muito interessante que esse trecho todo tem quase tudo que a gente já falou aqui, né? Ela tem a consciência da escrita dela, porque ela diz assim, que quem me lê diz que eu sou louca porque eu falo da fome. Ela sabe que ela vai ser lida. É impressionante que ela tem essa certeza. Só que ela diz, mas quem passa fome é que sabe. Os gêneros alimentícios não existem. É muito, muito impressionante essa consciência dela. Não, ela não está escrevendo à toa. Aquilo que você falava, Ed, sobre a questão política, ela sabe como funciona a politicagem. Quem mora na favela tem muita consciência disso, porque eles são muito abordados pelos políticos. Então, ela não está alheia do mundo. A gente não tem aquela noção, a gente não, né? O povo, né? Tem a noção de que quem está nos subúrbios não sabe o que acontece, é desprovido do conhecimento. É um exemplo que não é, porque eles passam por isso. Que mais, Ed, aí? Esse trecho, quando tu escolheste, ele mais do que sentir fome, eu acho que dá para sentir a dor dela, né? O que é que uma mãe sente quando o filho pergunta, tem mais? Né? A felicidade, Dani, que em outros trechos ela traz porque comprou feijão, né? Porque comprou mais de um item. Minha gente, vocês não têm noção do que é isso. Né? E ela também tem uma cena que os meninos pegam comida do lixo. Aí um dos filhos dela olha para ela e diz assim, a senhora disse que a gente não ia mais comer do lixo. Aí ela pega e ponto. Aí ela diz assim, mais uma vez eu falhei, ponto. Aí para aquele dia, começa outro dia, assim. As frases são bem curtas e certeiras, né? São propositais, são para mostrar desnudada, não tem romance, é assim mesmo que a gente Não vive. tem. Não tem. Fome é fome, não tem aquele negócio que eu vou me distrair com outra coisa, não.
Aqui, ó, é daquela parte que ela fala do quarto de despejo, porque Sim, assim, sim. ela fala várias vezes no livro que a favela é o quarto do despejo, onde as pessoas são jogadas. Gente, E o entendam o quarto de despejo, né, coleguinha? Ela diz que a parte rica é o jardim. é o Quando você vê jardim. uma casa grande, e aí eu não estou falando do prédio colonial, uma casa grande, o que é que chama a atenção? A fachada. A Isso, fachada é a visibilidade, é o jardim. Toda casa tem aquele quarto que não deve ser visto, tem aquela parte que não deve ser vista, tem aquela parte que é escondida, tem aquela parte da bagunça, né? tudo que Então, não presta, joga lá. o que a gente despeja lá? Olha o Isso, título do livro, Quarto de Despejo. Ela diz que na estrutura urbana, a favela é o quarto de despejo. Né? E aí ela questiona uma família que ascendeu, e aí falando, né, naquele ponto de usar nomes, ela usa o nome Julião, ela diz que aquela favela, que eles não precisam daquilo, porque eles têm casa lá no alto da Vila Maria. Eles só vêm para a favela exatamente. deles, né? E aí Isso porque ela fala muito sobre a casa de alvenaria, né? isso, isso. Gente, olha quanta informação ela traz em um registro diário. É como se ela precisasse desabafar vários pontos. Ela fala do conflito familiar, ela fala da fome como ferramenta política, como a estruturação do Isso. poder de Que eleição. Então, qualquer pessoa ganha voto se falar desse assunto. é fantástico, minha gente, é fantástico. É, E outra coisa que eu preciso dizer para esses jovens, coleguinha, vocês resistem muito à leitura dos clássicos, porque os clássicos têm uma linguagem do século XIX, uma linguagem do século XX, e o modernismo vai quebrando um pouco disso, ou não, né? Quando a gente tem invencionismo linguístico. Por que é que eu não dou uma linguagem tão boa dessa para um adolescente ler? por que na escola a gente não vê os professores passando sobre ela, né? Passando. Isso daqui, com certeza, um aluno ia ler esse livro e não ia achar chato. Não, Não não ia é. achar chato. Poderia não gostar por outros motivos. Não gostar porque o assunto é incômodo. Porque o assunto é incômodo. Quando você está em outro lugar, em outro espaço, o assunto se torna incômodo. Mas dizer que não gostar é praticamente impossível. Porque é E fácil. você não gosta do assunto, mas é impossível não gostar da obra. Isso, É exatamente. impossível não gostar da obra. É É impossível. importante essa parte que ela fala assim do quarto de despejo, né? De eles estarem nesse lugar. Ela não quer continuar ali. O sonho dela é ir para uma casa de alvenaria. Ela consegue, né? Depois ela se muda, vai para uma casa de alvenaria, tudo. Com a venda do livro, quando o livro foi publicado, ela consegue isso. E ela tem muita raiva de quem foi para a casa de alvenaria e fica falando mal do favelado. Ela Sim. se incomoda muito com isso. E ela não se sente pertencente àquele mundo. Ela se sente realmente deslocada daquilo ali. E as Olha, pessoas também não gostam muito dela, porque ela escreve muito, né? olha como ela fala aqui, gente. O Julião é revoltado, mas sem motivo. Eles não precisam residir na favela. Tem casa no alto da Vila Maria. Então, ela sempre solta essas farpinhas do tipo: eles estão aqui porque quer, meu amor. Eles querem passar tempo. É. Queria eu ter uma casa no alto da Vila Maria para não passar tempo aqui, né? E aí a gente vai entrar em outra. Volto lá para tua parte, coleguinha. Eu quero ler mais. Eu nem lembro mais onde eu tô. Onde é que eu tô, meu Deus? Deixa eu voltar aqui. Vamos, deixa eu te Ah, guiar. sim, a minha parte, acabei já falando, né? A favela e o desconcerto, né? Isso. De fazer parte daquilo. A escrita como lugar de salvação foi aquilo que a gente viu. A ideia de que eu sei que eu vou ler, que eu vou ser lida. Essa minha leitura pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu tenho um ideal, é como se fosse a minha missão. Tem até um trecho que ela diz que um homem queria ter algum um relacionamento com ela, e ela disse que não, que aquele homem não ia conseguir ter um relacionamento com uma mulher que acorda para escrever. Porque ela prefere viver para o ideal da vida dela, que é escrever. É muito interessante porque a sensação que a gente tem é que ela só vive para trabalhar e comer. Mas ela dá outro sentido à vida dela. Ela dá o sentido da escrita. Então, essa escrita vai promover a liberdade. Aí é que eu chamo do ativismo dela. Ela tem consciência desse ativismo, ela não dá esse nome,
Mas ela é uma típica ativista, uma típica feminista negra. Babado. Isso, isso que tu falas aí da escrita, parece que ela precisa colocar para fora para salvar outras pessoas de viverem aquilo, sabe? E até para salvar o dia dela. É como se ela quisesse expurgar tudo aquilo que ela passou, toda aquela saga. Ela precisa fazer aquilo. Afetos, Dani falou um pouco, né, sobre aí Afetos, também ela gosta mais das crianças, né? Que foi aquele isso, trecho que a gente viu. E ela gosta de ser mãe, ela tem 3 filhos, e ela, mesmo sendo mãe solo, ela tá ali, ela gosta daquilo. A subjetividade a gente já falou, né? E a isso, poeticidade também. Acho que agora é tu, Ed. perfeito. Vou entrar agora na parte de botar o dedo na ferida, né? Operacionalizar o conhecimento, né? Que a obra trouxe. Perfeito. Vocês estão vivendo num momento em que isso me assusta um pouco, tá? Tirei 980 na redação, criei um perfil na rede social e vou dar dicas de redação. Tananana. Tirei 1000, vou virar youtuber e dizer como eu posso fazer com que você crie o hábito de escrever um texto que valha 1000. Gente, o caminho mais prático é sempre arriscado e é o caminho que inviabiliza a produtividade do conhecimento. Entendam. Se eu digo assim, olha, usa sempre essa frase para qualquer tema, eu não posso ser um professor de redação comprometido com seu avanço na escrita. Entende? Existe uma competência no Enem que fala sobre seleção, relação e interpretação de informações. Você não precisa, para escrever uma redação nota 1000, ter um conhecimento certo sobre aquilo. Ou seja, ninguém, minha gente, estuda a fundo, nem vocês no currículo escolar estudaram ou vão estudar a estrutura da educação para surdos no Brasil. A educação para deficientes visuais, a educação inclusiva, o cinema, o lugar do cinema e o acesso ao cinema. Não achem, não se iludam. Premiado não é o aluno que sabe sobre cinema. Premiado é o aluno que sabe pegar um conhecimento que pode se relacionar ao assunto ou ao tema e fazer valer. Um livro como esse, uma escritora como essa, pode ser associada a vários temas, várias perspectivas. Se eu falo do povo como massa de manobra e penso na consciência crítica de Carolina contra numa literatura politizada e combatente a essa politicagem. Se eu penso na fome, olha aí um texto que não romantiza a fome. Esse é um texto que não romantiza a fome. A invisibilidade das pessoas que não têm fome, ou melhor, que sentem fome. Olha aí. Sabe? Então, veja, o tema é... Vou dar uma viajada para vocês entenderem o que eu estou falando. O tema é moradores de rua. Carolina não era moradora de rua. Não era, ela era catadora, sim. Mas eu não preciso pensar apenas naquele lugarzinho fechado. Eu posso pensar no discurso de quem tem fome, na invisibilização dos favelados e unir a um discurso. Certo? Então, não existe aqui uma intenção com essa aula de que você use Carolina de Jesus em todos os seus textos. Mas existe uma intenção de que você se desperte para a realidade abordada por Carolina de Jesus. Entenda por que Carolina de Jesus é invisibilizada na literatura nacional. Entenda por que a estrutura de Carolina de Jesus não é aceita como célebre exponente do modernismo brasileiro. Entendendo todo esse processo, eu posso fazer jogos com o uso de Carolina de Jesus. E aí eu vou dar alguns exemplos básicos. Primeiro ponto, eu trouxe um tema neste ano para vocês, e quem não é do curso pode ter acesso no nosso site, tem lá o link no Instagram, eu posso repassar aqui depois, todos os temas de redação do curso, vocês têm acesso ao site, sendo aluno ou não. E aí um deles, Dani tá por aí, né? Não foi embora ainda não.
Um deles, Dani, falava sobre a importância de ter uma cultura antirracista, certo? E aí, quando eu falo de ter uma cultura antirracista, não é falar sobre o racismo, é entender que antirracista é qualquer postura que contesta os lugares de poder, as ferramentas do poder, a cultura do extermínio do povo preto em qualquer situação que seja. Então, como é que eu faço para ter uma cultura antirracista? Eu coloco a literatura do povo preto e coloco a visibilidade das crianças negras na literatura, na boneca que ela compra, na ferramenta de beleza que não precisa mais ser branca. Isso, gente, é ter uma cultura antirracista. Sabe? Então, por exemplo, olha uma iniciativa massa para um tema sobre ter uma cultura antirracista. Valorização da literatura de mulheres negras, da literatura de expoentes negros. O protagonismo da história de quem não é branco. Percebem? Isso é antirracista. Vocês têm que entender que racismo não é eu xingar um negro, porque o branco se acha tão maior que acha que racismo é só para povo preto. Raça é qualquer coisa, qualquer cor, certo? Então, entender o racismo como para o povo negro, para o povo preto, é uma viagem da branquitude. A branquitude tem que se repensar, né? Ou seja, se eu sou professor e coloco o rap, a cultura marginal, né? A cultura da margem de não estar na cidade e de produção cultural, o que é que vocês dançam? Me diz aí se você dança com Chico Buarque. Se você faz passinho com Chico Buarque, faz? E quem é que cria o passinho? Pernambuco é a terra do frevo. A gente dança altos frevos nas festas. Não. A cultura de Pernambuco, o expoente da cultura hoje, o que a gente leva para todo canto, é o quê? É o brega funk. Sempre foi brega, agora é o brega funk. E por que é que o polo multicultural do Carnaval de Recife não tem um brega funk? Porque é tudo a ver, Titãs, né? Titãs e tal, é massa. Por que não? Porque é som de preto e favelado. Qual então, foi? Não... Fala, coleguinha, fala. Não, pode falar. Diz. A gente estava discutindo na aula, gente, aquela letra. Eu só quero é ser feliz e viver... Eles conhecem isso? E, claro... Vocês conhecem, né, minha gente? Dê um ok, por favor. Será que eles estão aqui? Eu sempre pergunto isso na aula, coleguinha. Sim, já tem um aí. Aê! Eu sempre me pergunto se eles estão aqui. Quando eles estão calados, eu fico, meu Deus, eu acho que a minha internet caiu, eu tô falando sozinho. Um hino. É um hino. Olha só, tipo, a letra da música, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Então, veja bem, Carolina Maria de Jesus não entra nessa música. Olha a romantização de que o pobre tem que ter o seu lugar na favela, feliz. Onde é que o pobre vive tranquilamente na favela em que nasceu, sem medo de morrer? E olha que a gente não está querendo dizer que as pessoas que moram na favela têm que detestar, destruir a favela e sair para a favela. Não é isso. O que a gente está querendo dizer é que é preciso que a pessoa que mora na favela entenda o que é morar na favela. E elas entendem, só que aí vem a pessoa de fora querendo romantizar aquele momento. Troca o nome para comunidade, certo? Pronto, ó, e muitos rappers criticam isso, com certeza. Não existe isso de tipo, passa a ideia de que o pobre tem o lugar dele, é a favela, aquele é o lugar dele, ali ele é feliz. E, logicamente, ele não tem que sair dali para ocupar outros espaços de poder. Então, ele vai nascer, morrer ali. E nem ali é feliz, nem ali é o local ideal, por N motivos que todos nós já sabemos, e nem em canto nenhum está dizendo que ele não pode sair dali. Mas esse tipo de coisa naturaliza tanto, romantiza tanto, que a pessoa pega e diz, é isso mesmo. Eu nasci assim, vou crescer e morrer assim. Exato. E aí a gente tem tendências, né? A gente tem a tendência do funk contestador, do funk que finge contestar, mas está feliz na favela, do funk ostentação. O que é o funk ostentação? Similar a uma das fases do rap.
É dizer, olha, gente, eu sou negro, mas eu tenho tal marca. Eu sou negro e agora ando de nave na cidade. E aí, tipo, é dizer assim, ó, você achava que eu não ia conseguir, olha eu aqui. Então, funk ostentação é um movimento que precisa ser entendido por que ele existe. Né? Então, entendam. O que eu quero mostrar para vocês é que existem muitas formas inteligentes de usar uma referência na redação. Falando linguisticamente, que eu sei que vocês precisam desse feeling, né? Ed, quando eu for usar uma obra, como é que eu uso? Veja, eu acho muito difícil, e Dani, por favor, me corrija se isso é comum com seus alunos, tá? Mas eu acho absurdo alguém colocar em aspas um pensamento de um livro. Só se você tiver ele decorado. Ninguém no Enem, minha gente, vai ter um livro decorado. Pelo amor de Deus. Tem não. Então coloca lá, ó. As aspas servem para anunciar o título desse livro. Se você não sabe o título inteiro, né? Você coloca lá, ó, quarto de despejo, aspeei, por quê? Porque eu estou intitulando. Olha essas vírgulas aqui, ó, necessaríssimas. De Carolina de Jesus. Eu estou conferindo autoria. Quero usar uma música. Eu só quero ser feliz, entre aspas, de fulano de tal. E aí eu anuncio o que é que eu quero. Então, como anunciar uma referência a Carolina ou a qualquer obra? Coloca entre aspas e coloca a conferência de autoria. Ed, esqueci a autoria. E agora? Pense 2 vezes se você quer usar. Se você esqueceu de quem é, não enrole, não. É melhor se apropriar da tendência, tá? Ou seja, da literatura, da terceira fase do modernismo que critica, que faz uma crítica social. Se você não sabe o nome de quem escreveu aquele livro, se apropria de uma fase, que é a interdisciplinaridade, entende? Então, ó, quarto de despejo de Carolina de Jesus apresenta marcas, e aí eu vou lá. Ou em quarto de despejo, ou no livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Gente, no livro não tem pontuação, tá? Você pode colocar 2 pontos, pode colocar esse tracinho, esse travessãozinho que parece 2 pontos. E aí, Carolina de Jesus relata, o cotidiano da favela, o cotidiano dos catadores de lixo, o cotidiano do que se vive, certo? A obra de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, é um espaço em que uma favelada protagoniza uma narrativa diária, à medida que Quarto de Despejo, a obra de Carolina de Jesus, é um espaço em que uma favelada protagoniza. Então, aqui eu só mudei de lugar, só para vocês notarem, tá? Aí sempre me perguntam, Ed, onde é o espaço de um livro, de uma obra? Se eu coloco Carolina de Jesus lá, só digo o que acontece. Eu já vou ganhar nota máxima na competência 2, que pede que eu use interdisciplinaridade. Não, não é o suficiente. Você tem que saber, sempre responda a seguinte pergunta: por que é que eu estou usando isso? Qual a finalidade que eu tenho ao usar esse texto? Por quê? Quem usa conhecimento por conhecimento vai ficar numa pendência. Você vai mostrar assim, olha, ele tem um conhecimento, mas ele não soube relacionar uma discussão a esse conhecimento. Então, ele não pode tirar uma nota máxima só tendo conhecimento. Ele precisa relacionar e opinar sobre. Por que que eu quero usar Carolina de Jesus? É que se você tem outros repertórios para usar ao longo do seu texto, você pode usar a Carolina de Jesus na apresentação. A apresentação, qual é o espaço da apresentação? A apresentação podia ser a introdução. Se eu for falar do processo de favelização, quem tem direito à cidade? Quem ocupa a cidade? E aí eu falo da favela. E aí eu falo do não lugar. Eu falo da rejeição ao espaço da favela de Carolina de Jesus. Eu só quero ilustrar. Aí eu usei a obra de Carolina de Jesus, o Quarto de Despejo. Mas se eu quiser problematizar, que é o mais interessante quando se faz, eu explico, eu trago Carolina de Jesus e faço algo a mais. Vou dar um exemplo para vocês. Em O Quarto do Despejo,
ou melhor, em Quarto de Despejo, a obra de Carolina de Jesus, há uma narrativa diária sobre o que é passar fome. Tanto quanto a autora foi invisibilizada na literatura nacional, milhares de outras pessoas que estão à margem da sociedade, ocupando as ruas, não conseguem expressar o que é sentir fome. Ponto. Essa é uma estrutura para eu apresentar. Ou seja, peguei o que Carolina fala da fome e joguei lá para abrir meu texto. Massa. Ok. Mas, Ed, o que é que eu faço para problematizar? Você pode ser interdisciplinar. Certo? O que é ser interdisciplinar? Dani falou aqui, minha internet está um pouco ruim, travando, mas estou aqui, Ed. Beleza, coleguinha, de boa. De onde surge a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade surge da possibilidade de você associar um conhecimento a outro. Vou dar um exemplo. Dani falou um pouco sobre o desconforto de Carolina de Jesus em ocupar um espaço na favela. Ela registrava isso com muita frequência, ela registrava o desconforto, a vontade de ter uma casa melhor. Vocês viram quando a gente leu a possibilidade de aquela família morar em outro canto e estar na favela. Isso indignava a Carolina de Jesus. E aí, a gente discutindo, eu me lembrei do conceito geográfico de lugar. O que é o conceito geográfico de lugar? Lugar é um espaço com o qual você se identifica. Aí eu coloquei bem rapidinho esse conceito aí, de lugar. Muito importante para a geografia, representa a porção do espaço geográfico dotada de significados particulares e relações humanas. Ou seja, Carolina não reconhece a favela como um lugar. Ela não tem identidade com a favela, ela quer se livrar da favela. Ela quer sair daquele ambiente. Então, quando Carolina não se identifica com aquele lugar, eu posso muito bem usar a abordagem de Carolina para trazer um conceito interdisciplinar. Um exemplo, em O Quarto de Despejo, ou melhor, em Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a autora Carolina de Jesus retrata as dificuldades de ocupar o espaço que está sempre à margem do agradável, do bonito, o lugar onde se despeja pessoas e sentimentos ruins. Nessa perspectiva, a autora constrói uma falta de identificação com o território e o espaço geográfico, distanciando-se do conceito de lugar. É importante entender porque outras pessoas querem ascender a todo custo, e aí, por aí eu vou. Entendam, eu peguei uma coisa que eu li e associei a um conceito que é interdisciplinar. Repertório cultural. Ed, lindo isso, Ive. É só para a gente pensar como que a gente pode usar literatura na redação. Eu falo isso para os meus alunos, Ed. Quase todo tema você consegue alguma obra literária para você encaixar. E existem essas obras literárias que são de assuntos que são universais, né? Sim. Então, olha quanta coisa tem nessa obra, coleguinha. E o que eu queria... A maior lição, eu vou estar muito feliz se vocês tiverem gastado tempo da semana de vocês para entender que a literatura nacional pode ser prazerosa, sim. Não precisa ser clássico. Que a literatura engajada e politizada é uma leitura urgente para vocês, jovens e formadores dessa nova fase que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma fase em que vocês precisam ler esses autores. Vocês precisam sair da caixinha de usar aquela coisa que deu nota 1000 a alguém. Construa você a sua trajetória. Não use a experiência dos outros como muleta. Você pode, sim, ser capaz de reconhecer algo como importante e usar no seu texto, sabe? Então, a interdisciplinaridade não precisa ser aquela coisa engessada, não precisa ser aquele filósofo com citações vazias que você
vai usar porque fulaninho de tal que tirou 980 está mandando você usar. Pense, o conhecimento do outro não é o seu conhecimento. Porque em vez de você usar o conhecimento pronto de outra pessoa, você não se arrisca a conhecer expoentes como Carolina de Jesus. Tá? Então, é literatura, sim. É uma leitura urgente, sim, etc. Aqui, só para terminar, eu confiro autoria a quem teve esse primeiro conceito de lugar, tá, gente? Então, quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, Carl Saul é um dos primeiros geógrafos que fazem essa estrutura da paisagem natural. E aí, nada mais natural para o pobre, nada mais cultural para o pobre, do que essa estrutura de qual o espaço que eu ocupo. Né? E só para a gente terminar, algo muito urgente. Entendam que a favela é o lixo social. E eu não estou falando do lixo social porque eu quero impactar vocês, não. Sociólogos já chamam esse processo de gentrificação e chamam a atenção para essa expressão. Lixo é aquilo que a gente coloca embaixo do tapete. Lixo é aquilo que a gente esconde no despejo. Lixo é um projeto político de criar um shopping onde é mangue, bonitinho, coloridinha para o povo, porque eu não quero que meu empreendimento seja feio que nem o Shopping Recife, seja rodeado por uma favela. Eu não quero me confrontar ou esbarrar nessa sujeira, nesse despejo. Eu quero um shopping bonito, com 3 etapas, inclusive em ordem de ascensão social, em que eu nem lembre que aquilo ali foi mangue um dia e nem lembre que ali foi palafita um dia. Perfeito. Ainda bota um negócio assim estranho no meio para ficar mais bonito, para ficar mais europeu, para ficar mais tendência. Né? Então, até quando esse lixo social vai ser invisibilizado e quem produz esse lixo social invisibilizado? Entendam, eu quero que vocês percebam o seguinte: eu estou aqui, enquanto educador, com a ajuda de Dani, com a inspiração nela, falando de Carolina de Jesus para vocês. O quanto é que de povo preto você consome? Você consome música, mas você consome literatura? Porque é muito fácil consumir música e subestimar. Você consome literatura, você consome ideia, você consome o quê? Então, da mesma forma que a gente está visibilizando Carolina de Jesus para vocês, é importante que vocês entendam como é importante a gente dar visibilidade hoje para outras formas de arte. Inclusive, outras formas de arte de outros diários, né, coleguinha? De outros diários, de outros despejos, de outras manifestações artísticas e culturais. A gente precisa renovar o que a gente pensa, o que a gente produz, o que a gente consome, e a gente precisa saber que a gente não está mais na fase de o quarto do despejo ficar calado. O quarto do despejo já desabou. Coleguinha, estás por aí? Ou tua internet foi mais além? Eu acho que eu tô... eu também acho. Que reflexão necessária, Ed? Rompe super com aquela ideia de redação como receita de bolo. Isso, Nanda. E destaca a autonomia do estudante em reconhecer o que é significativo e pertinente para ele. Nanda, eu queria só falar, para a gente encerrar aqui, disso. Significativo. Eu queria falar da base de significativo. Significado é quando tem valor. Se eu passei 1 hora e pouca falando sobre algo aqui para você e você não deu valor a isso, não foi significativo para você. O que é significativo para você? E aí eu peço que vocês pensem isso para o 2º semestre. A gente está vivendo um momento super atípico e eu queria saber o que é significativo para você agora. É aprender a reaprender nessa 2ª etapa ou aprender a chegar pelo caminho do atalho? Sabe? Então, quando a gente reconhece o estudo como ferramenta de transformação, a gente primeiro se transforma por aquilo que a gente sabe, para depois transformar todos os espaços que a gente ocupa, em qualquer lugar. Né? A gente tem que ter ciência do que a gente faz
E quando eu falo isso, eu tenho que ter ciência do que eu sou para a educação, do que eu quero ser, do que eu quero ser como jovem que contesta o lugar em que ele está, é crítico, não é corrupto e usa essas cópias, essas transcrições, sabe? Então é muito fácil criticar o erro do outro. Onde é que eu estou errando, né? Como a gente pode mudar? Qualquer coisa de má, quero falar depois. Nemésio, pode abrir o microfone aí. Estudo como forma de libertação, de reconhecimento. Perfeito, pode falar, Nemésio, que eu acho que Dani foi embora e não vai voltar. Eita, Jesus, deixa eu ver se dá pra Sim, ouvir. sim, dá. Perfeito, eita, a câmera tá invertida, Jesus. Tudo dá errado nessas horas. Tecnologia é um Sim, demônio na sim, minha vida. Edmar, primeiramente, eu queria agradecer o convite em si, tipo, amei, assim, todo o debate, todos os pontos em Que si. bom, que bom. Eu queria ter pontuado mais, anotado mais, mas estou fazendo minha aula de amanhã, né? Então, vida que segue, acontece. Massa. Só vou apontar algumas coisas em cima do que vocês falaram. Tipo, realmente parabenizo muito, assim, a iniciativa, o debate, o que tu realmente falou em relação à redação e como se propor, e como não pensar em uma redação como uma fórmula de bolo, que eu acho isso fundamental. Eu acho uma coisa bem intensa, assim, que é uma coisa que me entristece. Sim. É ver que escrever é difícil. Escrever não é tipo uma coisa fácil. O pessoal tipo, considera que tipo, é só ler, é só escrever. Não é, não é. Você pode usar tudo em redação, você pode debater vários aspectos e como você trazer aquela representação, né, aquele simbolismo é outros 500. Então, tipo, parabenizo muito, assim, tô tipo, venerando a sua figura eternamente agora. Obrigado. E como Que tu falou bom. também, a questão da não romantização, tipo, é muito tipo, complicado, porque a gente tem existe um certo hábito em si de romantizar muito certos aspectos, certos debates. Então, você trazer algo que realmente traga esse subjetivo e traga para você aqueles aspectos mais comuns e sentimentos que realmente incomodam, eu acho uma coisa muito legal para você pensar a própria criticidade em relação às coisas, o policiamento, que é aquilo que vocês comentaram, tipo, o racismo em si não se limita meramente a uma agressão ou algo do gênero, mas, tipo, toda uma construção e uma base que está fundamentando ali, tipo, permeando o dia a dia de cada um. Seja com aquela ofensa sua que você não leva no teu racista, mas, tipo, ali por trás, a construção histórica dela tá vinculada a isso. Então, esse policiamento, se pensar, eu acho fundamental. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. E outra, tipo, é realmente a questão da importância da leitura, porque, tipo, você tem obras maravilhosas como essas, assim, que elas debatem muita representação, simbolismo e são fundamentais, e você acaba, tipo, marginalizando, você acaba colocando, como o Dani falou, a questão dos lugares. É muito massa você, tipo, valorizar massa o brega funk, mas tem eventos culturais que em si, que, tipo, o brega funk ainda tem seu lugar de fala, de expressão social. Como é que fica isso? Tipo, essa hipocrisia social? Onde é que a gente leva? Isso. É tipo, eu me divirto, mas eu não vou reconhecer como arte. Vai ser divertido para mim, vai ser o que eu consumo, vai ser o que eu compartilho, vai ser o que vira meme, vai ser meu dia a dia. Mas se eu perguntar para você o que é arte, você não vai pensar em brega funk. Por quê? Né? É uma discussão que não acaba por aqui. Espero que esse seja só o começo. Eu queria agradecer novamente, Nemésio, você, a confiança, sem nem ver meu trabalho, só com a vontade de ajudar. Fernanda, Eu acho que a gente... Fernanda, é culpa de ela é Fernanda. maravilhosa, rainha. Queria agradecer, Fernanda, por ter me dado essa oportunidade também, e você, Nemésio. Queria agradecer meus alunos por estarem aqui, abrindo esse semestre, que eu espero que seja muito, muito, muito bom para todos nós. Queria agradecer a presença dos alunos de vocês, do Vestibular Cidadão, por estarem aqui e por compartilharem um pouco desse momento conosco. E é isso, gente. Se vocês tiveram um pouquinho de transformação nessa aula de hoje, era o que eu queria. Beleza? Obrigado, gente. Beijo para vocês.